Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco, hoje e todos os dias. Dando continuidade aos estudos dos domingos, né? Estamos no capítulo 81 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografia do Chico, através de Emmanuel, e acompanhando os capítulos, a gente fica impressionado de ver como todos os temas são tão atuais. Aí eu fui olhar aqui e a primeira edição foi feita em 1949. E o que eu vou falar hoje está muito atual, como todos os outros capítulos, né? O capítulo de hoje é sobre ordenações humanas. E, assim, o princípio deste tema é sobre as posturas das pessoas que estamos aqui hoje encarnada no mundo de provas e expiações, né, no mundo físico, e temos que ocupar alguns cargos eletivos. Então, para vocês verem como o tema é bem atual. E principalmente cargos governamentais. E o mundo está passando, né, por grandes conflitos que envolvem os seus governantes. E nós aqui no Brasil, especialmente, também estamos bem polarizados, né? Nós não vamos entrar, claro, no tema político, mas ele fala muito sobre essa postura de ordenações humanas. E isso faz nos refletir sobre o nosso trabalho, a nossa postura enquanto na família, né? Que também temos ali o nosso mando, né? O nosso comando. Então, a mim trouxe grandes reflexões. Eu espero que eu consiga passar um pouquinho para vocês do que o Arthur Valladares tanto nos ajuda, né? No entendimento desses textos. Então, a ordenação humana, ela é uma hierarquia, né? Que no mundo físico nós temos que ter, assim como nós sabemos através do livro Nosso Lar, que também existe nos mundos espirituais. Só que a maneira como essas pessoas chegam a esses comandos no mundo físico e no mundo espiritual é muito diferente. Mas que nós estamos caminhando para isso, né? Então, é muito importante que nós cristãos, e principalmente nós espíritas, que temos um conhecimento maior do mundo espiritual, né, do que algumas outras religiões cristãs, saibamos nos posicionar quando estivermos em nossos trabalhos, entre amigos, entre família, né? Então, vamos começar. O versículo de hoje é da primeira epístola de Pedro, 2:13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Então, ele está falando aqui
que a estrutura administrativa, aqui no nosso mundo físico, né, ela tem que evoluir conforme a sociedade. E se adequando conforme vai progredindo, conforme nós vamos progredindo, né? Então, ele fala lá que em Obras Póstumas, né, um livro de Kardec, ele faz um estudo especialmente sobre isso, em que ele fala que está por vir, né, a tendência é que nós vamos evoluindo, que as sociedades também vão passando por evoluções, né, e que esses cargos também acompanham essa evolução. A gente vivendo o que nós estamos vivendo hoje, né, pensando aqui no nosso país, às vezes a gente fica, nossa, não tem mais jeito, né? Quando isso vai melhorar, ou não estou falando de nenhum órgão agora, né? Mas é sempre assim. A gente sempre fica sob o comando de políticos e a gente fica inseguros. Mas a tendência, claro, e a gente tem que confiar nisso, que vai melhorar. Às vezes, se a gente pensar como era lá atrás, né, fizer um estudo histórico mesmo, voltarmos, né, lá atrás, nós vamos ver que hoje nós já evoluímos muito nessa parte. É que a gente acaba não fazendo essa projeção do passado, mas se formos procurar na história, né, desde lá da época medieval e tudo mais, e se você pegar o Brasil, desde quando começou até hoje, a gente vê que já teve grande melhora. E, então ele fala isso, para que a gente seja fiel aos valores, aos bons costumes, né? Porque a doutrina espírita, ela vem para trabalhar com a gente a moralidade, né? A parte moral. Então, é um trabalhinho de formiga, é 1 a 1. É um trabalho muito pequenininho, mas que a gente vai chegar lá. Então, ele fala assim, ó, sujeitai-vos a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Então, assim, a gente tem que ter uma sujeitação humana. Mas quando essa sujeitação vira um desmando, a gente sabe que dentro das nossas convicções morais, elas não estão nos atendendo, nós temos que saber combater isso, mas com amor, com resiliência, com paciência, né? Já na época a gente, no início do cristianismo, a gente viu muito isso, né? Nos estudos que a gente conhece, que os cristãos, eles estavam sobre a ordenação de César. Tanto que Jesus disse, né? Dai a César o que é de César. Mas dai a César o que é de César. O que César pedia além do que era dele, eles não faziam. Tanto que escolheram morrer, né, em nome do Cristo, a ceder às vontades de César. Então, hoje em dia a gente não precisa fazer isso, mas temos que ter a calma, a paciência, temos que ter a moral, a fortaleza espiritual, né, para evitar conflitos. Nunca, nenhum de nós vamos conseguir estar todos com a mesma opinião sobre aquele que nos governa. Mas não cabe a nós, gente, ficar julgando, porque nós não estamos lá. Não cabe a nós ficar colocando em redes sociais
né, inflamando mais aqueles que estão de um lado ou de outro. Então é isso que ele quer dizer aqui, ó. A gente tem sim, sujeitai-vos a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Qual é o limite? Até onde a gente sabe que existem as leis morais. Né? Nós não vamos concordar com os desmandos que fira as leis morais, os nossos princípios e as nossas moralidades. Então ele começa assim: certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presume no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Eu achei esse parágrafo muito interessante, porque ele fez uma colocação aqui e que eu achei muito pertinente. O que ele fala aqui? Muitas vezes, eu não estou falando que nós façamos isso, mas eu já, às vezes, me deparei, me confrontei com algumas coisas assim. Quando a gente está muito absorto num envolvimento muito materialista de poder, né? Porque essas ordenações humanas, ela está muito ligada ao poder, né? A pessoa tem o poder de estar comandando aquele espaço, aquele lugar, ou aquele país, ou aquele... Então ele tem um poder para isso. E às vezes esse poder é o que vai levar, o que vai cegá-lo, né? Então ele fala o seguinte, e agora trazendo um pouco menos, trazendo para nós, que o temperamento do indivíduo, né, esse temperamento impulsivo, explosivo, desordenado, ele muitas vezes quer fazer com que o Evangelho se molde a ele. Então ele vai ler o Evangelho, e quando a gente lê o Evangelho, qual que é a nossa tendência? A gente se moldar, se espelhar em Jesus, né? É claro que a gente não vai conseguir assim, mas a gente tem que começar. E esse está sendo um começo. Mas, na ordenação humana, o poder, essa vaidade, né, essa impulsividade, faz com que o indivíduo se distancie do Evangelho, porque ele quer encontrar no Evangelho alguma coisa que valide o que ele está querendo fazer, né? Então ele quer moldar Jesus à sua imagem, e não o contrário, a gente se moldar à imagem de Jesus. Então eu achei isso muito, muito impactante, né? Forte e reflexivo, porque quantas vezes a gente vai ler o Evangelho, porque não é fácil do entendimento, né? E a gente acaba, às vezes, até desistindo, porque a gente não consegue se enquadrar naquilo. Será que nós estamos sendo muito orgulhosos, né? Como diz ele aqui, impulsivos? Então, ele fala assim, faz com que fizéssemos uma projeção de nós em Jesus, e não o contrário, né? Então é aquele, como se fosse assim, o Evangelho à moda da casa, né? Cada um quer ter um Evangelho que se enquadre às suas convicções. Enquanto não é isso, o objetivo do Evangelho é justamente ter uma mudança em nós. Por isso que é muito difícil a gente seguir o Evangelho e muitas vezes a gente acaba desistindo, né? Há quem figure no mestre um anarquista, vigoroso
inflamado de cóleras sublimes. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Então, é assim, uma vez eu ouvi um dos palestrantes, né, que a gente escuta na internet, fazendo justamente uma análise de uma passagem bíblica que ele fala aqui nesse texto. O Arthur Valadares colocou essa passagem nesse período, porque eu acho que vem bem a calhar. Porque eu pensei assim, né? Nossa, como Jesus, um anarquista, né? Mas aquela passagem que eles estão lá quando Jesus entra lá no templo, né, e vê que eles estavam fazendo comércio dentro do templo, e ele começa a destruir tudo, né? Porque lá era a casa do pai e não se fazia o comércio lá dentro. Então muitos pegam essa passagem do Evangelho para falar que Jesus era, sim, uma pessoa, né, vigorosa, que ele inflamava. Por quê? Porque isso vem de encontro com o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, com o que a ordenação dele, ele quer ter uma postura assim, ele quer encontrar no Evangelho, em Jesus, um comportamento desse jeito. E aí, uma vez eu assisti uma palestra falando exatamente sobre essa passagem. E o palestrante falava assim: eu não acredito que Jesus possa ter tido essa postura, porque ele era manso, humilde de coração. A gente vê todas as passagens de Jesus curando, acolhendo, né? E daí a gente vê uma passagem do Jesus tão colérico. Aí ele fala assim, se a gente fizer um estudo da sociedade da época, os zelotes era um grupo, né, que estava querendo, estava muito envolvido com a política da época, tanto que, se a gente lembrar da história, né, Barrabás, que foi julgado junto com Jesus, eram os zelotes. E todos que lá estavam para escolher entre Jesus e Barrabás eram os zelotes. Por isso, Barrabás foi escolhido no lugar de Jesus. Então, eles eram uma parte da sociedade muito inflamada. E esse estudioso, né, que eu estava assistindo a palestra, ele fala que eles acompanhavam Jesus, os zelotes, porque eles sabiam do que Jesus estava propondo, né? E da mansuetude. Então, quando eles realmente viram que Jesus estava, ficou bravo mesmo, né? Ficou injuriado de ver como aquele templo estava sendo usado, eles aproveitaram desse momento de negatividade, não é negatividade, mas esse momento de desequilíbrio, vamos dizer assim, que eu acho que Jesus nunca teve, e eles aprontaram toda aquela bagunça dentro do templo, né? Mas quem estava no comando era Jesus, quem começou a fala era Jesus. Então, o que ficou gravado no Evangelho foi que Jesus fez aquela desordenação. Mas se a gente realmente analisar e pensar no comportamento emocional de Jesus, não dá muito certo, né, essa passagem do Evangelho. Então é isso que ele está falando aqui, né? Que há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, mas por essa passagem. Então olha como nós aqui,
encarnados, né, desde muito tempo, fazemos este movimento. A gente não sabe se estivemos lá naquela época e se trazemos ainda isso dentro da gente. Então é uma coisa que a gente tem que lutar muito, que a gente tem que estar atento, né, para poder ir dissolvendo esses miasmas, né, que nos faz tão, às vezes, inflamados dentro da família, dentro do trabalho, entre amigos. Uma coisa sai fora do que a gente gostaria que estivesse, a gente, né, já lembra dos nossos passados primitivos, vem à tona. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A gente sabe disso, né? Nunca haverá um desmando. Ele nunca deixou nenhum desmando. Jesus veio trazer o amor, que é a mensagem que atingiu a todos nós, né? Os que vieram antes dele, que normalmente foram aqueles que estavam lá na Índia, e eu não sou estudiosa disso, mas a gente sabe, né, que vieram, né, os mensageiros antes de Jesus, e eles tinham, a mensagem deles falava de tudo isso que o nosso Evangelho fala, mas não eram para todos, eram para alguns, né, que já estavam preparados para entender. Não existia uma mensagem universal. E Jesus não. Jesus veio com a mensagem universal, que é a mensagem do amor. Ele só veio trazer o amor. Ele só veio exemplificar o amor. Então não tem como a gente encontrar dentro do Evangelho de Jesus, né, um Jesus de desordem. Porque ele exemplificou o amor. Foi isso que ele deixou para nós. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Então, temos também no Evangelho, né, uma passagem dessas através dos cristãos. Então, se a gente parar para pensar como Jesus trouxe a mensagem e como os cristãos acolheram essa mensagem na época de Jesus, e o que levou eles ao círculo romano? Justamente, né, o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque eles estavam sob a ordenação de César, né? Então voltamos a falar lá em cima. A gente tem que sujeitar a toda ordenação humana, né, por amor ao Senhor. Então, quando eles foram, quando César quis que eles se ajoelhassem ao pé dele, falando que ele era o Supremo e que negava Jesus, eles escolheram a morte. Eles escolheram o martírio. Por quê? Porque César estava ultrapassando a ordenação humana. Então, eu já tinha falado isso, né? Mas é esse parágrafo aqui. Então, cada um toma a sua cruz, né? A exemplo do Salvador. Então, nós temos, hoje em dia, que também ter o discernimento de saber até onde vamos com a ordenação humana e até onde temos que ir internamente, porque isso, né, gente, é interno, não é nada externo. Né? Nós não estamos falando de comportamento externo, mas é um comportamento para a nossa melhora íntima, a nossa melhora moral. Hoje a gente não precisa
ir ao círculo romano para mostrar que ama Jesus, né? Hoje a gente não faz isso, mas a gente tem uma postura diante do próximo, diante da família, diante dos amigos, diante do trabalho. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Então, assim, desde a época que Jesus trouxe do cristianismo, todos eram fiéis a Deus. E é isso que nós temos que continuar sendo. Como fazemos isso? Hoje de maneira diferente, né? Hoje é evitando conflitos, evitando ficar incentivando em grupos de redes sociais ou em grupos familiares, porque a gente tem, né, dentro da própria família, divergências de opiniões dos nossos ordenadores, seja municipais, estaduais ou a nível nacional, né? Então, a gente evitar conflitos, começando na família. Nós, quem tem filhos jovens, né, às vezes a gente passa muito por isso, porque a gente é de uma outra geração, estamos mais, já conhecemos, já passamos por muita coisa, a idade nos dá o discernimento, né? E os jovens estão começando. Então, a gente, na própria família, às vezes com os filhos, a gente tem esses conflitos, né? Então, que saibamos conduzi-los, sempre confiando em Deus, confiando em Jesus, né? Que tudo vai se resolver, tudo dentro do seu tempo. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios, no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo de harmonia. É tudo isso que a gente estava conversando agora, né? Então, assim, nós não temos que nos desesperar, né? E sim confiar na providência divina e acreditar que tudo está melhorando. E já melhorou muito, gente. Já melhorou muito. Bom, às vezes a gente não precisa nem recorrer ao Evangelho para saber disso. É só recorrer aos livros de história que a gente vai ver o quanto já evoluímos, o quanto já melhoramos. A tendência é cada vez mais melhorar cada vez mais. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muitas vezes não te correspondam aos desejos, mas lembra-te que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Às vezes as pessoas não entendem a nossa postura dentro do trabalho, principalmente de nós espíritas que estudamos tão profundamente a doutrina, mas claro que tem trabalhadores de outras religiões que também têm posturas muito éticas e dentro do que lhe cabe, mas às vezes a postura de você ser manso, de você
conseguir se controlar diante de um conflito, de você e saber esperar, passar aquela fúria para depois falar. Às vezes, dentro do trabalho, essa postura sua, se você está num cargo de ordenação, numa função de ordenação, ela não é muito entendida. Sim, admirada, mas não entendida, né? Acha que se de repente tivéssemos tido uma postura mais agressiva, ostensiva, de humilhação, de colocar o outro no lugar, de mostrar quem manda, você seria mais bem visto. Mas a gente tem que fazer aquilo que nos traz a paz, porque é isso que Jesus veio mostrar para nós. É por isso que ele fala, né? Não te faça, pois, indiferente à ordenação da máquina do trabalho que te encontras. Ninguém está onde está por acaso, gente. Tem um motivo e tem uma função, né? Então, é muito importante que tenhamos isso, saibamos o que queremos, e a hora que chegar um desmando muito grande, às vezes a gente tem que saber que aquilo não dá mais para a gente, né? Se a sua postura naquela condição não está trazendo aos outros o entendimento que você gostaria, você não vai se subjugar por isso. Você tem isso como um propósito? Então, se afaste, né? Mas siga com o que você acredita. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. Falando um pouquinho sobre essa questão da ordenação humana, a gente vê lá na obra Nosso Lar, que lá eles têm, né? Eles têm os ministérios, eles têm governadores. Mas diferente de nós aqui no mundo físico, lá, como que essas pessoas ocupam esses cargos? Ocupam esses cargos justamente pela evolução moral que eles têm, né? E nós temos que saber que existem espíritos mais avançados que nós, mais elevados que nós, que têm condições de ocupar essas ordenações. E um dia também será assim aqui no planeta, né? Aqui no mundo físico. Chegaremos a esse dia. Por isso que o planeta também está passando por uma transição, né? Que estamos indo para o mundo de regeneração. Estamos a caminho, é um caminho lento, mas estamos passando por ele. Vendo tudo isso que está acontecendo e tudo isso traz um chacoalhão, faz com que as pessoas reflitam e moralmente elas vão melhorando, né? Então, que possamos cada dia mais ser confiantes no amor de Jesus, aos preceitos do Evangelho, né? Nos colocando sempre humildemente para tentarmos encontrar Jesus e sermos como Jesus, e não ao contrário. Como diz o Arthur Valadares, né? Queremos um evangelho à moda da casa, né? Que o evangelho se adeque a nós. Não, que possamos ter a humildade de conseguir todos os dias melhorar um pouquinho
amando ao próximo, a nós mesmos, né? A Deus, né? Sobre todas as coisas, e saber que existe uma ordem no universo que faz com que a gente possa estar aqui sobre a proteção divina. Eu agradeço a todos, que todos tenham um excelente domingo. Que todos fiquem na proteção do amado Mestre Jesus. Muito obrigada.